você mulher e você também homem que me assiste agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Chega mais. Você confiaria em alguém que está pouco se lixando para o sentimento, emoções, dores daquele a quem você jurou fidelidade no altar? E o pior, confiaria em alguém que está colaborando com o conflito psicológico e emocional deste? E você, rapaz? Confiaria em alguém que não está nem aí para aquela a quem você prometeu amá-la e estar sempre juntos na alegria ou na doença, na riqueza Prometo te amar, e na pindaíba? te respeitar. Você confiaria em alguém fiel. que certamente fará sofrer aquela a quem amou? E os teus filhos? Parou para pensar que sua esposa não sofre sozinha? Que não é só ela que tem coração? Qual é o exemplo como pai e como mãe vocês estão transmitindo? Qual o legado que vocês deixarão para suas posteridades? Você confiaria em alguém que colabora com a sua desgraça? Convenhamos, eu acho que não. Eu, sinceramente, não. Porque por mais que os anos de convivência sejam desgastantes, onde uma onda de desavenças e conflitos podem surgir, e isso não é apenas algo que acontece com você, mas os dissabores da vida são resultados e muitas das vezes daquilo que plantamos e agora estamos colhendo juntos. No entanto, é comum sempre achar que a gente é que está certo e que a outra pessoa é que está errada. Mas ainda assim creio que se a gente não tem nenhum traço psicótico e nem somos psicopatas, não queremos ver a outra pessoa sofrer e muito menos apoiar alguém que cause sua dor. E se isso não está acontecendo com a gente, então tem um problema grave que não sabemos ou de fato somos psicopatas e o que mais queremos é nos saborear com a tristeza alheia. Mas por que estou falando isso? Porque não acredito que você seja um psicopata. No entanto, sei que você, em algum momento da sua vida, pode agir pior. Quando está operando com o seu córtex pré-frontal lento ou retardado. Por diversas vezes você tem agido como bêbado, você tem agido como bêbada e tem feito sofrer alguém que você ama. Ainda que diga que o amor acabou, entretanto até isso é consequência desse estado de embriaguez que você está vivendo. E por isso tem confiado em pessoas e organizações que no seu juízo perfeito, este acordo de confidencialidade jamais teria sido assinado. Algumas semanas atrás fiz um vídeo sobre um site que tem crescido aqui no Brasil nos últimos anos. Se você quiser ver, é este vídeo que está aparecendo aqui no card. Ele se garante como a tábua de salvação para muitos casamentos. Porque você pode ter um sexo seguro por fora e o seu cônjuge jamais vai ficar sabendo. Será que dá para confiar em uma organização como esta? Em 2015 saiu a notícia que um grupo de hackers sequestraram as informações do site de traição mais confiável do planeta e que ameaçavam publicar os nomes dos, na época, 37 milhões de clientes. Como o site não atendeu às exigências, vazaram quase 10 gigabytes de informações, com nomes, e-mails, conversas e até numeração de cartão de crédito. E olha o escândalo. Na época, mais de 400 líderes religiosos, entre pastores, presbíteros, obreiros, diáconos, etc., de igrejas no Canadá e Estados Unidos, tiveram seus nomes expostos, os quais foram obrigados a renunciar seus cargos. E sabe o que é mais interessante em tudo isto? É que o site cresceu e continua crescendo ainda mais. Hoje já conta com mais de 70 milhões de clientes em todo o mundo. Eu fico me perguntando, como que pode alguém que passou boa parte da sua vida pregando, ensinando, lendo a Bíblia, fazer parte de um escândalo como este? Que Bíblia é esta que eles estavam lendo que não viram Jeremias 17, versículo 5 ou Provérbios 3, do 5 ao 7? Quantas famílias destruídas, quantos filhos com seus corações dilacerados por um pai que ensinava a moral e os bons costumes, mas era um marginal daquilo que pregava. Mas sabe por que isso acontece, meu irmão e minha irmã? Não é porque são psicopatas e amam ver alguém sofrer, mas porque estão embriagados e anestesiados pelo pecado. E a raiz do pecado de adultério, em boa parte das vezes, é a pornografia, que promove o vício
E depois seus usuários partem para a imoralidade sexual. Porque com o tempo de uso frequente, o pornô já não satisfaz mais. Então precisam buscar coisas mais sujas e pesadas para que seus cérebros dessensibilizados possam sentir um pouco mais de prazer, semelhante ao tempo antigo onde uma revista era suficiente para levar ao ápice do prazer e hoje não mais. Talvez alguém pense, mas o que houve ali foi um ato criminoso. Hackers invadiram o banco de dados do site. O site não teve culpa. Tudo bem, respeito a tua opinião. Mas, e se o próprio site já for uma armadilha para pegar as informações de infiéis e depois de usarem de chantagem e tirar ainda mais dinheiro deles? Tanto que na época houve rumores de que pessoas do próprio site estavam envolvidas. Não estou afirmando, estou apenas refletindo que não dá para confiar em alguém que não tem o mínimo de respeito pelo ser humano. O vício em pornografia e, consequentemente, toda a imoralidade sexual causa uma alta estimulação do cérebro. E quando isso acontece, a pessoa não consegue mais refletir sobre as consequências. E além disso, sua mente opera no modo fantasia, levando a uma crença de que os teus segredos não podem ser descobertos. Isto leva a acreditar em todos aqueles que prometem manter sua intimidade segura, a ponto de levar pastores, presbíteros, padres e bispos, enfim, pessoas do mais alto nível do clérigo a acreditar que jamais serão pegos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Romanos 2, do 21 ao 23. Se atente para o contexto. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Romanos 2, 16. Esconder o que você está fazendo não muda quem você está sendo. Apagar o histórico, navegar no modo anônimo, não te livra dos maus resultados. Preste atenção. A gente sabe que se plantar uma semente no solo fértil, ela germina. Mas não sabemos como isso acontece. Você colhe de um processo que você não consegue enxergar. A sua mente inconsciente é um solo fértil. E pensamentos e sentimentos são como sementes que, se lançados ali, também produzirão resultados. E você também não sabe como isso acontece. E isto não impede a colheita. Então, para que alimentar maus pensamentos, maus sentimentos e guardar segredos que, quando descobertos, terão efeitos bombásticos e autodestrutível? Não. Pensando bem, o efeito já é destrutível, só de guardar este segredo. Dá muito trabalho ser desonesto, apagar histórico, navegar de modo anônimo, contar uma mentira para encobrir a outra. Isto não é vida. Isto é disfuncional. É bom pensar sobre isso. A gente tem a mania de olhar com desdém. Outros são violentos com aqueles cara que se esfrega numa mulher dentro do ônibus, com aquele que jacula publicamente na frente de mulheres nunca vistas antes, ao mesmo tempo que estamos consumindo o conteúdo mais sórdido de toda a pornografia. Sabe qual a diferença entre um pedófilo e um pornógrafo? Apenas a distância de um para o outro. O pedófilo está no fim do caminho e o pornógrafo está na metade. Eu não posso afirmar categoricamente que todos os pornógrafos serão pedófilos, estupradores ou que terão seus nomes nas listas de sites que promovem infidelidade. Mas uma coisa sabemos. Basta você ver nos jornais. Todos os pedófilos, estupradores e adúlteros têm rastros consubstanciados na pornografia. Como que um pastor, um obreiro pode confiar em um site de traição que promove confidencialidade? Um homem comum que não lê muito a Bíblia é até fácil de entender. Mas agora um pastor, por que isso acontece? Porque estes estão vivendo pós-córtex pré-frontal. Estão reagindo como animais irracionais. Olha o que o apóstolo Pedro fala sobre estes, para não ficar só nas minhas palavras. Estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Segundo Pedro 2:12.
Repare bem. Pedro não está dizendo que são irracionais. São como irracionais. Pedro não disse que a natureza destes foi feita para escravidão e morte. No entanto, seus vícios os escravizam e os matam. Meu amigo e minha amiga, por debaixo deste comportamento arruinado e automático tem um espírito bom. Você, em essência, é um espírito bom, mas que está sendo dominado pelo pecado. Que está sendo dominado por todo tipo de disfunção. Que está sendo dominado pela pornografia. Quando Paulo diz: o que faço não aprovo, pois o que quero isto não faço, mas o que aborreço isto faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu mais que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Quando ele disse que não era ele que fazia o que não queria, mas o pecado que habitava nele, ele não estava buscando anular sua responsabilidade, e sim estava sendo verdadeiro, sincero e funcional. E não era só Paulo que estava nesta condição, e sim todos nós. Então hoje eu te convido para dominar sobre este pecado que tem te escravizado. Se arrependa, se perdoe e siga o caminho da luz. Em muitos momentos de vida nos sentimos tão fracos, envergonhados e esmagados pela culpa. No entanto, preste atenção nesse detalhe. Não foi você que tem cometido os erros, falhas terríveis. Não é você que tem se comportado mal, que tem traído, que tem se inscrito em sites que nunca foram feitos para você. Todo este comportamento, todas essas atividades foram praticadas pelo pecado que habita em você. E o pecado causa disfunções em você. Então, por isso, eu te convido ao perdão. Se você falhou deliberadamente e deixou o pecado agir, se perdoe, se arrependa. Se você falhou e não foi de forma deliberada e ainda assim deixou o pecado agir, se perdoe e se arrependa de igual modo. Use a autoridade que Cristo conquistou na cruz por você. Faça isto. Coloque o pecado para fugir. Diga para ele que você que é o mordomo deste corpo e desta mente. Quem manda agora aí é você, pela supervisão do Espírito Santo. Diga para ele que este corpo e esta mente agora estão sob nova direção. E nós do Vida Pura estamos aqui para te ajudar. Na descrição do vídeo consta vários links de todos os programas que temos para te abençoar. Assim que acabar o vídeo aqui, confere lá. Se você está curtindo este vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Por favor, se você gostou, deixe o seu like. Este gesto ajuda e muito na divulgação do nosso canal, para assim alcançarmos a outros. Um grande abraço, até mais e fiquem com Deus.